A recente turbulência no mercado de crédito pôs em xeque as emissões corporativas no Brasil. Sobre perspectivas para este setor, eu converso com Ângela Martins, diretora da Divisão Internacional do Banco ABC Brasil. Obrigada, Ângela. Caiu os juros nos Estados Unidos e, com isso, o diferencial entre os juros pagos nos Estados Unidos e no Brasil. O governo brasileiro pode aproveitar essa oportunidade de testar a emissão de títulos, por exemplo, de 30 anos? Eu acho que ainda é um pouco precoce. Eu acho que existe aí um mercado extremamente favorável. De ontem para hoje a repercussão foi assim muito positiva, mas eu acho que para uma emissão primária eu acho que é um pouco ainda precoce. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais e ver realmente o desenrolar, porque o fôlego foi dado, mas não necessariamente os problemas foram resolvidos, né? Então, isso pode acontecer ainda esse ano, na sua percepção? Eu acredito que possa acontecer, mas eu acho que ainda vai ser necessário a gente olhar os balanços de muitas instituições financeiras. Conversando essa manhã com algumas contrapartes na Europa, não se percebe no mercado de crédito, no interbancário europeu principalmente, ainda esse reflexo tão eufórico como tem sido no mercado de capitais. Então eu acho que ainda um pouquinho mais de cautela é interessante. Se o governo lançasse esses títulos, como você citou, até possivelmente esse ano, qual seria a demanda? Esse apetite do investidor agora aumentou? O que eu entendo é o seguinte, é claro que com um corte de taxa de juros nos Estados Unidos, todos os papéis que pagam mais taxa passam a ser ainda mais atraentes, né? E o Brasil vai muito bem, então eu acredito que teria um interesse, desde que realmente essa aversão ao risco, essa preocupação de mais longo prazo tenha realmente sido esclarecida. Quando se souber exatamente onde o problema está localizado e a dimensão clara desse problema, então nós teremos um pouco mais de estabilidade, que não é definitivamente o que aconteceu no momento, né? Agora, para emissões corporativas, uma queda de juros maior do que esperado nos Estados Unidos alavancaria esse setor aqui no Brasil? Da mesma lógica serve para as empresas, o que serve para o governo brasileiro. Eu acho que ainda é muito precoce. Ontem aconteceu esse corte e hoje existe toda essa euforia no mercado secundário. Então vamos esperar um pouquinho mais para saber até que ponto isso é realmente uma mensagem positiva, existe espaço, existe janela para se abrir para novas emissões. No primeiro momento eu acho que é extremamente positivo o Banco Central americano se demonstrar assim uma posição tão efetiva, tão clara, tão comprometida, mas ainda não é o suficiente para se dizer que a crise acabou, né? Em meio a essa crise, o que cresceu muito no país foram esses empréstimos sindicalizados. Qual a tendência para isso? Eu acredito que essa é uma tendência de crescimento, independente dessa crise. Quanto dá para se mensurar? É um crescimento importante, porque na verdade existe uma demanda crescente por captações clean no mercado e os empréstimos sindicalizados eles são uma boa opção. Eu acredito que esse é um mercado crescente, independente inclusive da crise. Eu acho que já caminhávamos para essa direção independente disso. Podemos ter facilmente esses dois mercados, tanto empréstimos sindicalizados quanto emissões corporativas? Sem dúvida, são mercados que existem em outros países há muito tempo, coexistem sem nenhuma competição entre eles, né? Recentemente a Moody's falou que as companhias da região poderiam resistir no máximo 1 ano sem receber financiamento externo. Se essa crise durar e realmente acontecer isso que a Moody's estava prevendo, as empresas poderiam substituir esse crédito externo por financiamento local? Isso é possível? No curto prazo, sim. Eu concordo que um prazo de 1 ano é bastante razoável, mas e também nem acredito que uma crise de liquidez durasse tanto tempo assim na Europa sem causar um estrago muito maior, né? Então eu concordo com isso. Eu acho que num curto espaço de tempo é possível. Tanto é que essa pressão, essa diminuição da liquidez no mercado internacional já existe há um certo tempo e não tem afetado as captações, inclusive para a operação de comércio exterior no Brasil. A gente percebe um aumento, um impacto nas taxas, encurtaram-se os prazos, mas ainda existe disponibilidade de recursos. Rapidamente para encerrar, que empresas, setores poderiam vir lançar bônus no exterior? Olha, eu acho que o setor de mineração, de um modo geral, é um setor que sempre tem um interesse. Eu estava até vendo aí nas notícias que realmente tem um crescimento nessa área. E na parte de commodities, nas soft commodities aqui no Brasil, realmente tem sempre espaço, sempre interesse. Obrigada. Prazer. Bloomberg, o mercado. E aqui a gente volta em instantes. Até já.